Amém, amém. Tudo bem, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler dos versos de 18 até o 22. Mateus 21, 18 a 22. Nós queremos pensar um pouquinho sobre a oração como relacionamento também, né? Nesta noite. Amém? O episódio é um episódio conhecido que é narrado nos evangelhos, é sobre a figueira infrutífera. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Quem? Jesus, né? E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Como nós temos falado e a tecla não cessa de ser batida nela, né? Não cessamos de bater nela, esses dias que estamos passando requerem de nós muito mais oração, não é verdade? Requer muito mais oração, um tempo de oração mais intenso de nossa parte, mais dedicação, mais separação de momentos para estarmos na presença de Deus. E hoje, né, como batistas, aqui no Paraná, nós estamos iniciando 31 dias de oração pró-missões estaduais. E eu creio que alguns já puderam ver hoje a postagem, né, dos motivos, e queremos nesta noite lembrar, sim, que há muitos desafios no Paraná, que há muitos missionários trabalhando, que há necessidade de recursos, mas também que há necessidade de abrir novos campos de trabalho neste grande estado do Paraná. Então, são muitas as razões pelas quais nós estaremos orando a cada dia durante esses 31 dias. E eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar. Vai ser colocado sempre no Facebook da igreja e também na página da igreja, né? O Samuel já está encarregado de fazer essas postagens aí a cada dia. E assim ele e o Enzo têm tomado conta também dessa área missionária, né? E é muito bom a gente pensar. Mas, paralelamente a isso, né, do dia 5 em diante, nós temos a campanha dos 27 dias de oração pelo Brasil. Cada estado, né, vai ter a oportunidade, cada estado e o Distrito Federal terão a oportunidade de estar apresentando o Brasil durante o seu dia, o dia específico, né, como batistas, diante de Deus. O nosso dia é dia 20, se não me engano, não é isso? Dia 20 de julho. Como paranaense, o Paraná, então, terá a responsabilidade de 24 horas de oração no dia 20 de julho. Então, nós vamos nos mobilizar também para fazermos parte desse momento, amados irmãos. E é isso que nós queremos ver, mais oração. Nós precisamos que Deus realmente possa manifestar de uma forma inequívoca o seu poder nesse tempo que nós estamos vivendo, para que o povo volte novamente a crer que há somente um Deus de poder que domina sobre a face da terra, Senhor dos céus e da terra. Porque parece-nos que assim como no passado o povo tem se afastado e tem andado tão distante de Deus nos últimos anos, e nós precisamos, né, ver esse mover de Deus novamente acontecendo na vida do povo, e parece que é preciso acontecer essas catástrofes, essas pandemias e tantas coisas para que o povo acabe se voltando para Deus. Nós podemos pensar, e o meu desejo nesse tempo é que nós, como igreja, possamos focar muito mais na oração, possamos ter mais tempo de oração. Iniciamos, de fato, uma nova jornada em direção ao coração de Deus através da oração. Nós costumamos falar muito, né, em orar, pedimos muito para Deus, mas pouco nos aprofundamos naquilo que é oração.
pouco nós buscamos entender de fato o que é esse tempo na presença de Deus. Por isso, né, é que eu desejo como igreja que nós desenvolvamos um conhecimento maior e tenhamos um relacionamento mais íntimo com Deus através da oração. Pensar em oração é pensar em estar na presença de Deus. Pensar em oração é buscar mais de Deus, é se envolver mais com Deus de fato. E nós precisamos disso, amados. Então, às quartas-feiras, nós vamos agora fazer uma série de palavras, trazer uma série de palavras voltada para a oração. Eu sei que os irmãos já têm ouvido tanto de oração ao longo dos anos, mas eu creio que nós precisamos reavivar isso nos nossos corações, nas nossas mentes e viver de fato a realidade da oração. É preciso. Não importa quantos são, não importa quantos teremos, não importa quantos vão aceitar e buscar essa nova visão desse tempo. Mas é importante que nós busquemos. Então nós vamos abordar nessa temática cada semana algumas coisas. E hoje a temática é voltada para o relacionamento. A oração também é relacionamento. A oração é relacionamento com Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, o último versículo diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não sei você, mas eu acho que nós precisamos de fato entender que oração não é uma comunicação unilateral com Deus. Não é algo que apenas um lado, né, está desejoso. Apenas um lado tem a sua demanda. A oração é uma conversa entre eu e Deus, entre você e Deus. Um relacionamento entre você e o seu Criador. Um relacionamento de pai para filho. Você, como filho, conversa com o Pai. E é assim que Deus espera que nós façamos na oração. Tenhamos esse abrir do nosso coração diante do nosso Pai, dizendo a Ele daquilo que está nos incomodando, daquilo que nós sentimos, daquilo que estamos passando. Deus deseja ter comunhão com você mais do que qualquer outra coisa, meu querido. Nós é que não dimensionamos a grandeza desse bate-papo com Deus que é a oração, dessa conversa íntima com Deus que é a oração, dessa busca, né, que nós podemos ter com aquele que nos criou, com aquele que nos deu vida, com aquele que proveu o resgate e a salvação da nossa alma, o Senhor da nossa vida. Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Aliás, quando olhamos em Deuteronômio, lá no capítulo 6, no verso 5, né, está muito claro aquilo que Deus espera de nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o que Jesus diz? Que esse é o maior de todos os mandamentos. Jesus reafirma isso. Este é o maior de todos os mandamentos. Mas também Ele deseja que você conheça, experimente seu amor, sua presença. Deus quer relacionar-se com você. É isso que está pegando. É isso que Ele está desejando. É isso que Ele quer que você pense neste tempo. Muitos textos da palavra de Deus nos levam nessa direção de ver o que Deus deseja. Quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo 3, do verso 20, esse texto é muito conhecido, não é verdade? Eis que eu estou à porta e bato. Não é isso? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que esse texto nos remete? Nos remete a pensar, né, que Deus está sempre à procura de um relacionamento conosco. A figura aqui é interessante, mas é Deus batendo a porta da sua vida, do seu coração. No outro texto de João 14, 23, Jesus está lá dizendo, né? Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Relacionamento. 2 textos que falam disso, dessa procura de Deus em direção a nós. Ele bate a porta. E o que nós fazemos diante disso? Quando Ele bate a porta? Vamos convidar para que Ele entre de fato? Queremos ter comunhão com Ele de fato? Vou expressar o meu amor por Ele nesse momento? Vou permitir que Ele viva
comigo verdadeiramente? Isso é relacional. É relacionamento de Deus comigo e com você. É o que Ele deseja. Deus quer aprofundar esse relacionamento, porque na maioria das vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento muito superficial. Nós cumprimos algumas coisas, algumas regras, alguns momentos e ficamos nisso. E para nós isso é relacionamento. Mas Deus quer mais. Deus deseja mais. Deus quer que nós aprofundemos de fato esse relacionamento. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, ele está lá dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Isso significa que se você tem um relacionamento de amor com Deus e com as suas palavras, com os seus ensinos, com os seus mandamentos, eles se tornarão parte da sua vida. E Jesus promete o que então? Responder às suas orações. Às vezes nós ficamos pensando, né, porque não temos um relacionamento mais aprofundado com Deus, e questionamos Deus a respeito da resposta das nossas orações. Por que Deus não respondeu? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo, não é verdade? Mas quando nós tivermos e chegarmos a esse nível de intimidade com Deus, de aprofundamento do relacionamento com Deus, vai ficar muito mais fácil de nós compreendermos as respostas de Deus. Os sims e os nãos para as nossas demandas. Eu creio que não precisamos falar isso, mas há necessidade de que nós levemos a sério essa caminhada com Deus na oração, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio benefício. Então nós não podemos ignorar também aquilo que a palavra dele nos diz. E aqui em Mateus há mais um outro texto que eu acho muito importante, né? 18, 19 e 20. Se dois de vós da terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Aí ele continua dizendo: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como igreja, nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo essa realidade, essas coisas serão naturais na nossa vida, na vida da sua igreja. Nós vamos compreender a dimensão de momentos como esse que nós estamos vivendo aqui. Não vai ser sacrificial, não vai ser difícil, mas nós vamos desejar mais e mais. Nós não queremos viver a realidade de uma igreja onde a suntuosidade de programações que atraem se faça presente. Nós queremos a simplicidade de corações quebrantados diante de Deus que atraem a presença de Deus. Hoje é uma preocupação muito grande e é natural, porque o mundo nos cobra isso. Templos cheios. E se você, como pastor, não tem o seu templo cheio, você é um mal-sucedido, você é um cara que fracassou. Mas será que é isso mesmo? Será que o evangelho genuíno está sendo pregado em tantos lugares onde há multidões? Então nós precisamos olhar realmente o que agrada o coração de Deus, o que satisfaz a Deus realmente, o que Deus deseja de nós. E a intimidade com a oração é uma dessas coisas que Ele mais preza. O aprofundamento na oração é uma das coisas que Ele mais quer. Essa promessa de Mateus 18, 19 e 20, que Jesus fez, né, está dizendo também que a oração em conjunto é algo que deve ser presente sempre quando nós nos reunimos. Duas coisas ficam em evidência quando dois ou mais oram de forma concorde, com concordância naquilo que estão pedindo.
Deus concede maior autoridade à oração em conjunto. E Deus está presente, se tem dois ou mais. A presença de Deus. E é isso que mais conta, irmãos. É isso que mais deve tocar os nossos corações. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Deus está ouvindo e está atento à oração que está sendo feita aqui nesse lugar. É isso que tem que pesar no nosso coração. Apesar de muitos não estarem vendo as respostas de Deus nas suas orações, eu penso que isso tem a ver muito mais com a maneira como essas pessoas estão buscando a Deus do que qualquer outra coisa. Deus não mudou. Ele é o mesmo desde o princípio. Ele ainda responde às nossas orações. Então nós precisamos, quando parece-nos que Deus não está ouvindo, é descobrir o que ainda nós não sabemos sobre a oração e aquilo que Deus deseja de nossa parte nessa caminhada, para que a gente possa viver mais plenamente a realidade de Deus em nossas vidas e na vida da nossa igreja, da família de Deus que somos nós. Você entende isso? Deus quer relacionar-se com você através da oração. Faça isso uma realidade da sua vida também, de um relacionamento genuíno com Deus, em todos os momentos que for possível. Que Deus nos ajude, nos abençoe nessa jornada. Amém?